Começamos mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar sua liderança, a implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Lembrando que a Megaluz é um ecossistema. Então, entra no nosso Instagram, @Megaluz com 2Es, Megaluz Negócios. Lá você vai encontrar soluções para corretores de seguros, para construir, soluções para você que está buscando recolocação. E a nossa gravação de hoje num estúdio, nosso estúdio parceiro. Se você está em Mogi das Cruzes, quer gravar, disseminar conteúdo, eles inclusive têm curadoria para te ajudar a tirar suas ideias do papel. Meu convidado de hoje é um convidado... Vou contar a história, não vou dar spoiler ainda não. Deixa eu falar o que ele faz. Ele é atleta, ele é empreendedor, ele é coach, ele é organizador do evento do Arnold Schwarzenegger. E aí, já sabe quem é? Ele é casado com a Dani e é pai da Anastácia. Marcos Ferrari, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. É um prazer enorme estar aqui. Não sei o que me aguarda, mas estou preparado para deixar o que for melhor aí para poder agregar o seu público, a sua audiência e as pessoas que também vão assistir, que acompanham o meu trabalho. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite. O Marcos, conheci ele... Eu não conheci... Na verdade, eu já te conhecia quando você chegou no curso. Então, assim, para o pessoal entender. Eu fiz um curso... De todos os cursos que eu fiz, teve um que foi uma segunda... Quando você estuda a programação neurolinguística, você tem a base e você depois aprende a modelagem, que nada mais é do que como é que eu modelo uma pessoa de sucesso, como é que eu aprendo ali o que ela tem como padrão, e aí a partir daí eu posso aprender qualquer coisa muito mais rápido, identificando padrões, meio que copiando e colando esses padrões com base na metodologia. E eu fiz as minhas formações, vou fazer um jabá aqui para o Cláudio Lara. Cláudio Lara, ela é da equipe de elite do Richard Bandler, que é um dos criadores, junto com o John Grinder, eles que criaram a PNL. E ele traz a PNL aqui para o Brasil. E aí eles trouxeram nessa formação... o Carlos, que é um das pessoas que apoia o Cláudio, ele convidou e trouxeram o Marcos Ferrari para participar da modelagem. Então, a gente teve a oportunidade de fazer várias perguntas para ele, para identificar, porque ele é campeão, atleta, enfim, ele vai contar um pouco da história dele para a gente. E, com base nisso, a gente foi aprendendo e identificando alguns padrões. Foi aí que um dia eu ali no Instagram, conversando com meu marido também, que gosta muito do trabalho dele, falei, olha, eu vou mandar uma mensagem, vou convidar ele para vir para cá. E aquele dia eu lembrei que eu te conhecia, porque não lembro qual canal de TV tem aquele... São os fortes, como que é o nome? Me ajuda? Força Bruta. Força Bruta, é isso. Acho que é no SBT. Não, na Globo. Não, era na Globo? Na Globo. Tudo bem. É que eu não assisto também mais, mas na época eu assisti. Eu lembro que gravou pra mim. Eu lembro da bola, que eu tava torcendo pros mais fortes, você era um deles. E aí tava lá com a bola, isso me marcou. Marcos, aqui a gente começa por Gênesis, e Gênesis é o início, é a criação, né? E aí, da onde é que tudo começa? Eu vejo aqui um homem forte, com bastante músculos. Sempre foi assim? Me conta, como é que tudo começou? Bom, deixa eu só fazer uma correção com relação ao Arnold. Eu não sou organizador da feira, tá? Sou organizador do Strongman, que é o esporte que eu amo, dentro do Arnold. Né? Perfeito. Senão a Ana me estrangula. Tá. Ana, beijo. Corrigido. O que acontece? Eu fui sempre um cara na média. Eu tinha meus 70 quilos, até os meus 24, 25 anos. Eu era uma pessoa de estatura média, peso médio, né, do brasileiro. Só que eu sempre fui uma mente muito complicada. Eu sempre gostei de coisas muito, assim, perigosas, digamos. Eu sempre gostei de... por exemplo, no começo, quando eu tive uma fase que eu era cowboy, então eu gostava de montar boi, montar mula, montar cavalo, entendeu? Aí isso daí não me preencheu. Aí eu fui para a luta. Aí passei um momento pelas lutas, conheci, e aí foi onde teve um break na minha vida, que veio a questão de estudar.
Por quê? Antes disso tudo, quem era o Marcos Ferrari? Ele era um nerd que gostava de química, física, matemática e que achava que ia descobrir a cura do câncer. Uau! Então eu pegava tudo que tinha em casa e misturava, né? Então, para ver o que ia dar. Né? Naquela época, eu estou falando isso com 8, 10 anos de idade. E aí, conforme eu fui crescendo, fiz o curso técnico em Química, me formei, fui trabalhar na área. E era o meu sonho trabalhar como um pesquisador, alguma coisa na área de cura do câncer. Porque já tinha tido algumas pessoas na minha família que tinham, né, passado pelo problema e tal. E no meio dessa história existiu o esporte, só que o esporte era algo que o meu avô tinha colocado em mim. Ele me desafiava com coisas assim. Bem estranho, porque a gente saía para andar, a gente andava muito. E ele era massagista de um time de futebol durante a idade, né, os 30, 40 anos dele. E aí ele me desafiava, a gente passava assim por aqueles pátios, aqueles cerrados que tinham aqueles pinheiros enormes, que é lá no Paraná, né? E ele via pedra, tronco, e aí ele falava assim, isso aqui você é muito franzino, isso aqui você não levanta. Aí eu falava assim para ele, não, eu levanto. Não, eu sei que você não levanta, eu vou embora. E saía fumando cigarro de palha dele. E eu ficava lidando com aquela madeira, com aquele tronco. Inclusive eu contei essa história para vocês na modelagem, até eu conseguir. E não era só conseguir, eu tinha que conseguir rápido, porque ele andava. Então eu tinha que levar até ele para ele ver que eu fiz. Então eu levava tudo torto, com as pernas, e lá, ó, então eu não consegui, soltava, já roxo de segurar, né? Então ele me incentivou muito. Eu vi que eu tinha logo cedo uma perna muito grande com a força. Só que aquela coisa do câncer que eu te falei bateu muito forte em mim. Então eu dediquei um período, eu dei um break na questão dos esportes no período da minha vida, fiz faculdade e olha como é que a vida é. No último ano da faculdade, eu vi que não era tão simples. Que eu não ia sair dali, ia ter um laboratório, ia ter uma empresa que ia pôr dinheiro, que eu ia ficar pesquisando e que as pessoas iam me ajudar a chegar na cura do câncer. Não, eu vi que tinha muita coisa mais envolvida. Tinha indústria farmacêutica, tinha a questão de que o dinheiro não era tão fácil, de que eu ia trabalhar dentro de um laboratório preso 24 horas, porque eu ia ter que ficar fazendo vários testes ali. E isso meio que me broxou. E aí, nessa que me broxou, eu resolvi parar a faculdade de Química no último ano, bacharelado, e voltei a fazer os esportes, que era o que meu avô tinha me plantado a semente lá no começo. E aí eu voltei para o esporte de força. Aí voltei para o esporte de força e comecei a fazer. Com meus 75 quilos, comecei a agachar, carregar pedras, puxar caminhão. E assim, eram cenas super inusitadas, né? Porque você imagina, nós estamos falando de 2008, 2007, 2006, né? A gente estava ali na virada do milênio e as pessoas me viam na rua, principalmente aqui no Brasil, ninguém sabia o que era o strongman. Então eles olhavam assim e falavam assim, caramba, o que esse cara está fazendo? Várias vezes eu ouvi, você vai ficar rendido de tanto fazer força. Não sei que você sabe o que é isso, mas é tipo uma cachumba que desce. Tá. Sabe, Que uma coisa medo, né? maluca. Pra quem é jovem, fica com medo. Tipo uma hérnia, uma coisa assim. Tá. E eu continuei naquilo, só que eu já tinha já tinha iniciado minha família, né? Já tinha meu primeiro filho na época. E aí você sabe que é difícil quando você constitui família, aí os sonhos começam a ficar em segundo plano, né? E só que assim, quando uma semente é plantada em você, e às vezes é que eu te falei, pode ser seu avô, pode ser seu professor, pode ser seu marido, pode ser seu amigo, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida. Aquilo vai te incomodar o resto da vida se você não pegar, empenhar e ir atrás. Então aquilo me incomodava, sabe? Ia, vinha, eu fazia uma coisa, fazia outra, mas não terminava, não fechava as arestas. Aí foi aonde, na internet, vendo os campeonatos internacionais, vendo os campeonatos dos Estados Unidos e Europa, eu vi lá os meus ídolos, que anos depois fui competir do lado deles. Você tem noção de que é isso? Muito bom. Você olhar pela televisão não, né? Na verdade era pelo YouTube. Eu olhava e via aqueles caras e falava, o que será que esses caras fazem para chegar desse tamanho, para fazer isso que eles fazem? Parece super-herói, né? Quando você vê uma pessoa fazer algo fora do comum, por exemplo, puxar uma locomotiva, não é para uma pessoa. Você imagina já o quê? O super-herói. Então a gente tem essa visão dos strongmen, né?
E eu falei, caramba, eu não vou conseguir chegar nesses caras, será? Se eu Tava começar a muito tentar... distante da tua realidade. É. E esse foi o primeiro momento que eu pensei em, assim, se eu pensei em desistir em algum momento na minha vida, esse foi o primeiro. Tá. Porque eu falei assim, acho que não é pra mim. E todo mundo falando que não era, e todo mundo falando que não era. Só que eu falei assim, mas quer saber? Eu só vou saber se eu tentar. E não tá com cara de que é tão difícil, porque eu sempre tive muita facilidade. Tipo assim, é algo assim surreal de te falar, porque pra mim hoje é simples. Mas sabe quando você pega alguma coisa do chão, esquece barra e anilha, que é uma coisa que todo mundo pega na academia, que é fácil de pegar. Estou falando de coisas que não têm forma, pedras, troncos, blocos de motor, coisas assim que são difíceis, que você olha e fala, nossa, como é que eu vou levantar isso do chão? Eu sempre tive muita facilidade. Tá. Eu olhava e parece que a minha mente com essa coisa que a química me ajudou de ver ali, sabe, em 3D, eu já falava, não, minha mão vai ali, minha mão vai aqui, eu puxo inclinado, jogo na perna e subo pro peito, acabou. E isso era muito rápido. Eu sempre tive A minha esposa fala que eu sou muito matemático, né? Tá. É, no Então você come... utilizava a matemática a seu favor, de certa Ela forma, mas fala que eu eu já sou... tinha um padrão. Quer dizer, tem um Já, padrão, né? já, já, e funcionava muito bem. Para tudo que eu vou fazer, se você falar assim, ó, vamos ali, pô, é possível levantar isso aqui, Ferrari? Aí eu falo, pera um pouquinho, eu olho e falo assim, não é, dá. Dá para puxar assim, dá para fazer assado. É muito rápido, é muito que espacial na minha cabeça, sabe? E é uma questão de enxergar, é um ponto interessante, que eu sempre converso muito com o Carlos, e ele sempre me traz à tona essa questão. Ele fala que para você ser um bom profissional em qualquer área que seja, você tem que enxergar como se fosse o por trás daquilo, sabe? Como eu fazia na química. Quando o professor falava lá, ó, isso aqui é uma molécula de água. Olhar a água, tudo bem, você sabe que é água, né? Tá aqui, tá vendo, tá? Mas olhar a molécula da água, É diferente. espacialmente, ela tem ligações tridimensionais, o átomo ali de hidrogênio, oxigênio e tal. Você olhar isso para algumas pessoas é fora da realidade. É a mesma coisa que você falar para um ufólogo que, por exemplo, tentar imaginar a cabeça dele quando ele fala de seres, sei lá, extraterrestres. Ele vê ali o ser, ele vê as galáxias, ele vê tudo, e pra gente que é um pouco mais cético a isso, você já fala, pô, será? Não sei, né? Não funciona por quê? Porque é uma questão de visão. E o Carlos sempre me puxa para isso. Ele fala, cara, isso é o que te move, é o que te faz você fazer essas coisas. Você não pode perder isso. Toda vez que vem isso, você tem que alimentar, porque é isso que está construindo. E hoje eu posso falar, Seus diferenciais, poderíamos dizer assim? isso é o que me faz, uma mola, é uma força motriz, sabe? Ela me torna quem eu sou. Tá. Por eu ter essa forma de pensar, de enxergar, e isso vem para a vida, vem para os negócios, vem para tudo. Porque antigamente era difícil para mim. Eu ficava muito ansioso com respostas, por exemplo, de fornecedores, tal, de eventos que eu ia fazer, ficava dependendo de 1.000 pessoas para fazer o evento. E isso me fazia mal. Me tornava uma pessoa ansiosa. Teve um período na minha vida que eu convivi com síndrome de pânico, sabe? Porque você se sente impotente. A impotência acho que é um dos piores sentimentos que tem. Porque quando você tem uma situação que você sabe que você pode sair dali e agir, você vai, age, resolve e acabou. E, Depende de isso, você. e a cabeça do atleta é assim. Tá. Ainda mais quando é um esporte individual. Quando é um esporte individual, que não existe a palavra individual, eu vou explicar depois por quê. Você tem uma barra e um peso. Eu tenho que levantar 10 vezes aquele peso no menor tempo possível. Só depende de mim, entre aspas, né? Agora não. Para levantar aquela barra, eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem, eu preciso de um médico que me acompanhe. E nessas duas primeiras partes, digamos que no meu caso, entrava a minha família, que minha família me ajuda, né? A ter um descanso bom, a me alimentar bem, a estar bem, né? Aí entra médico, entra treinador, então é um time, então não existe esporte individual, já começa Tá. por aí. Mas, Muito bem voltando ao colocado. exemplo, você vai lá e levanta. Agora, e quando você depende de uma outra pessoa vir com você para você levantar? Você não pode fazer por ela, você tem que fazer por você. E o máximo que você pode é inspirar, ajudar, motivar, mas você depende que ela faça parte dela. E isso, quando se trata de, por exemplo, dinheiro, doença, enfim, são coisas que você tem que esperar, só esperar causa frustração, sabe? Te deixa de mãos atadas.
Então, eu sempre eu navego entre esses mundos. Então, hoje eu aprendi a ter essa visão que eu falei para você, de enxergar as coisas por trás, hoje nos meus negócios, na minha vida dentro de casa, quando às vezes eu estou conversando com a minha esposa sobre algumas situações pessoais, de família, parentes e tal, eu consigo sair, é como se eu pegasse a situação, ó, coloca Você aqui, agora dissocia, a gente vamos, usa o termo dissociar no PNL. isso, A gente isso, dissocia. Dissociar é você olhar de fora, como se você fosse uma terceira pessoa, não fosse você. Uma outra pessoa olhando a cena. E aí, a isso. partir daí, você sai do seu lugar e, através de um outro ponto de vista, você consegue enxergar o que está acontecendo. Eu fiz muito esse exercício durante uma fase da minha vida, como eu falei para você, eu tive síndrome de pânico, depois que eu descobri que minha filha estava com leucemia. Então, foi um período bem complicado, foram 8 anos de tratamento, e aonde eu tive que primeiro me anular, né, por causa que a minha família não era uma família muito forte. A minha ex-esposa não aguentou o tranco, caiu, achava que minha filha ia morrer. E eu, como patriarca, eu não podia nem pensar, não deixava falar nada. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando ela ficou doente, que eu tive a notícia, eu naquele dia eu falei, eu não vou derrubar uma lágrima, pode durar a vida inteira, ela vai fazer o tratamento, não vou pensar em nada que não seja cura. O dia que ela recebeu o tratamento, que a mesma pessoa que deu a notícia, ela está doente, fala, ela está curada, aí eu vou chorar, né? Mas vai ser um outro motivo. Só que esse bloqueio que eu me fiz, ele me custou muito caro, porque eu não expus o que eu A sentia. emoção ficou presa ali. E quando isso veio à tona, ele veio com essa síndrome de pânico, com toda essa situação. Eu tive situações muito complicadas, o Carlos me acompanhou nesse tempo todo. E eu fiz muito um exercício de sair da situação e me ver. E isso me ajudou mais ainda a exponencializar isso que eu já fazia com o esporte, né? Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, que eu sou treinador, né? Então, quando eu vou dar aula para meus alunos, eu coloco eles em situações assim, só para te dar um exemplo. Numa última coisa que aconteceu com um atleta, ele estava. Existia um bloqueio mental. Não era físico, não era capacidade, não era técnico, era mental. Chegava perto da carga, a carga parecia que pesava mais do que realmente pesava. Então, assim, a gente diz que quando a pessoa chega nesse ponto, ela estagna num patamar, num ponto onde ela precisa de muito mais do que força e técnica. É a questão mental que entra envolvida. E eu percebendo isso, eu falei, eu vou ter que trazer, tirar ele da zona de conforto, levar para uma outra situação onde ele consiga enxergar e através de conseguir enxergar, ele consiga quebrar esse bloqueio, quebrar esse patamar. E aí eu estou esperando para a seguinte situação, tá? Não foi mais ou menos isso, mas as palavras foram mais ou menos por esse caminho. Foi para você está numa beira de um penhasco. Na sua frente tem um monte de animal ali faminto que vai te pegar. E lá embaixo passa um rio. Você está muito alto ali. Você tem duas chances de sobreviver. Você pode saltar e dar uma sorte de sobreviver, de não morrer na queda, ou você pode enfrentar os animais e pode morrer enfrentando eles ou não. O que você vai fazer? E eu falei para ele, fecha, se concentra, vamos pensar junto. E fui trazendo ele foi sentindo aquela emoção. E quando ele sentiu que aquilo estava queimando ele, eu falei assim, agora você respira e faz. Parece que o peso não tinha nem o peso que tinha ali. Entendeu? Porque ele trouxe a questão da sobrevivência e ele foi sentindo aquilo. Falei, cara, se eu para um lado eu morro. Se eu pular eu tenho chance de viver, mas pode ser que não. Porque as duas situações são ruins, só que eu tenho que escolher uma. E é aquela coisa de você falar assim pro teu cérebro, cara, não dá para ficar em cima do muro. Você vai ter que fazer alguma coisa, senão você, além de tomar umas mordidas, vai cair e vai morrer. Então você vai morrer duplamente, digamos assim. Então você tem que tomar uma atitude antes que a coisa não tenha mais opção, né? E aí foi onde ele pegou e através disso ele conseguiu, tipo, tirar aquela coisa que estava bloqueando. Porque o peso maior, os 300 quilos na barra, estava 350 na cabeça dele, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito isso, porque eu vejo que os atletas, a maior parte dos atletas, eles têm dificuldade de vencer números. Às vezes o número é muito mais fantasmagórico do que a carga em si, sabe? Ele fica a vida inteira dele falando, quero levantar 300 quilos, quero levantar 300. Quando os 300 chega, 299,5, ele já está tremendo, porque está perto do que ele falou que era o destino dele, entendeu? Isso causa pavor. E aí você tem que mostrar que não, cara, você está se limitando.
Se está chegando os 300, está na hora de dobrar a aposta. A gente tem que pensar lá na frente. Então, isso tudo que eu falei até agora foi mais ou menos para mostrar aí esse começo. Esse começo, ele foi muito libertador para mim. Porque ao mesmo tempo que eu podia ser um ótimo químico hoje, eu podia estar em Portugal, podia estar na Alemanha, que eram portas que eu tinha no final do curso, para trabalhar dentro de áreas que eu já tinha assim, um ótimo desempenho como profissional. Depois veio o esporte, me mostrou que eu podia ser alguém. Depois disso ainda veio novamente a questão profissional, que eu podia hoje ser um excelente profissional dentro da área pública, que eu cheguei a trabalhar 10 anos na Sabesp, então lá eu tive um plano de carreira, tudo. Você vê que as coisas são complementares, né? E durante esse período da Sabesp, eu vivi muita solitude, que é diferente da solidão. Eu trabalhava sozinho, tomava conta de uma estação de tratamento de água, lá em Salesópolis, que é uma cidade próxima aqui. E eu era responsável pelo abastecimento da cidade inteira. Então, e era sozinho. Era eu, mato e barulho de coruja, grilo, não sei o quê. Trabalhava à noite. Foram vários anos à noite. E isso também me moldou, de certa forma. Que eu aprendi a lidar com os meus fantasmas, né? E aí depois veio a doença da minha filha. E, por fim, aonde que isso tudo me levou? Me levou a ser o melhor atleta, a me tornar um atleta de strongman, de força, ao qual lá atrás eu tinha evitado. E de repente se tornou inevitável, se tornou a minha vida. Eu tinha que fazer aquilo, aquilo tinha que dar certo. E simplesmente, em questão de 5 anos, eu saí de um atleta amador para um atleta profissional, top 10 do mundo, numa categoria em que todas as pessoas que me encontravam falavam que seria impossível eu ser alguma coisa, mesmo que fosse um campeão local, porque eu não tinha peso, eu não tinha altura. E você olhando para mim, assim, tipo, hoje eu tenho, né, uma aparência maior, mas eu estava vindo de um processo de transformação física também. Porque é engraçado, né? Quando a gente, eu digo que todo tipo de profissional, ele tem um estereótipo, né? Você vai pegar, por exemplo, o empresário, ele tem um estereótipo. Todo mundo lá, gravata, terno, cara, né? Fechada, cabeção, óculos, né? Pessoas que, né? Transmitem, sabe? Toda uma imponência e tal. Aí você pega o cara do esporte, você vê que o cara tá... Eu, por exemplo, hoje estou de blusa, mas é muito raro. Geralmente eu estou de camiseta e short. É a minha forma de se apresentar. Muito difícil eu vestir, sei lá, uma calça, vestir uma blusa, só quando realmente está frio. Então, assim, cada profissional parece que você bate o olho e sabe, pô, esse cara parece que é da área de esporte, da área de comércio, enfim. Então, a gente acaba virando. E eu me tornei um strongman. Eu saí de um shape de 75 quilos para uma pessoa de 135 quilos em 5 anos. Pergunta: quais são seus títulos? Até para quem está com a gente entender toda essa jornada aonde você chegou. Então, durante esses 20 anos dedicado ao esporte, eu cheguei aos 10 homens mais fortes do mundo. Fui o melhor atleta sul-americano e brasileiro durante 10 anos seguidos, de 2010 a 2020. Tenho vários recordes que são até hoje inalcançáveis ainda no Brasil. Eu tenho, por exemplo, um recorde que é de 2015, que vários atletas já tentaram, fizeram em academia, fizeram com cargas duvidosas, mas ninguém fez na situação que eu fiz, que foi no Mundial, então continua o recorde. Já puxei locomotiva, já puxei avião, já puxei ônibus bitrem, sabe o que é bitrem? Bitrem, 2 trens, é grande então. Seriam aquelas carretas que são 2 carretas. Meu Né? Deus. Tipo, tem 40 metros de comprimento, já puxei Será guindaste. que eu pego o pneu? Já puxei guindaste. Tem um pneu de 1 tonelada e 50 quilos que eu tenho no meu CT, que tem uma história muito bacana, que eu sou o único homem catalogado, que até agora que eu vi no Google, em sites, em fóruns, que já deu 4 tombos em 1 minuto nesse pneu. Ele é o peso de um carro. Então ele só não é um recorde mundial, porque eu não consegui até hoje juntar, por exemplo, o dinheiro que precisa para trazer um Guinness no Brasil para poder reconhecer esse recorde, senão ele já seria recorde mundial. Uau, muito bom. Parabéns. E isso em quanto tempo de carreira? São 20 anos de carreira no 20 esporte. anos. 20 anos, os primeiros 5 anos foi quando aconteceu a transformação.
Os 5 anos foram assim os mais complicados. É aquele de pôr o pé, tirar, pôr o pé, tirar. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Você Sim. começa um negócio e aí você fala assim, ah, será que vai? Aí você falha a primeira vez, você fala, caramba, acho que não é para mim. Aí você vai tentando de novo. Eu acho que são esses 5 primeiros anos que foi mais ou menos isso, só com relação ao esporte para mim. Conforme você foi falando, eu notei um monte de coisa, tendo vários insights. Agora, eu gostaria de desbravar um pouco mais Bora. algumas coisas que você trouxe pra gente. Primeiro é quando você fala, poxa, todo mundo falava que não era possível, que não ia conseguir. A importância de não levar em consideração, de repente, a opinião do outro. Até agora é uma curiosidade minha. Alguém disse, não, vai acontecer. Eu acredito. Por incrível que pareça, não. Tá, Eu só não ouvi isso. depois. Depois a gente escuta. Sempre Depois. torci, sempre estive com você. Eu, eu tenho atualmente uma companheira que me ajuda muito, né? Que ela acredita muito nas coisas que a gente faz. Inclusive o projeto que a gente está é um projeto junto, que a gente sonhou junto. É um projeto meu, da minha vida, mas que ela abraçou e a gente sonha junto esse projeto. Mas quando eu comecei lá atrás, eu lembro da minha mãe, nossa, minha mãe nunca assistiu nenhuma competição minha, que ela achava que eu ia morrer numa competição. Meu pai foi em uma competição e não foi mais. Meus irmãos não viveram muito isso, acompanharam um pouco pela televisão e tal. E os amigos, eles ficavam naquela, né, tentando ver se realmente ia acontecer, né? Sabe que vai acontecer? Agora, a parte que dizia não era, né, que hoje todo mundo chama de haters, que chamam de críticos, enfim. Essas pessoas, elas tinham certeza que não ia dar certo. Não é tipo assim, eu acho. Elas tinham certeza. E para mim, em nenhum momento passou pela minha cabeça de querer mostrar para elas que eu podia. O fato delas duvidarem do que eu podia fazer ou não me incentivava a querer mostrar para mim. Entendeu? Porque eu não via dificuldade, eu não via da mesma forma que eu te falei. Eu tenho essa capacidade de enxergar. Então, se você virar para mim e falar assim, ó Marcos, tem um navio ali fora e é impossível puxar esse navio. Fala, Ah, tá bom, peraí, deixa eu vamos ver. avaliar. Sabe? Deixa eu fazer as contas. Para mim não é assim, não funciona dessa forma de impossível, sabe? Eu preciso ver. Tanto é que é até engraçado que que eu sou organizador de eventos também. E quando eu vou fechar os eventos com o contratante, eu falo, eu tenho que ir até o local, né? Para ter uma primeira impressão, ver o que é possível, tá? Ver se o que você está me pedindo é possível de fazer e tal. Aí ele fala, não, eu te mando foto, te mando vídeo. Eu falei, não, não funciona para mim, eu tenho que ir até o local. E aí eles ficam meio assim e tal, até tem um para ir lá, né, mano? Presidente Prudente, que a gente vai ter que ir lá ver, é um espaço enorme. Parece lindo, maravilhoso, mas eu quero sentir. Eu ponho a mão no chão, eu olho, eu ponho o meu celular tem um medidor de nível, eu vejo o nível, sabe, eu quero sentir, e aí eu fecho os olhos e eu consigo imaginar aquilo acontecendo. Toda vez que eu fui fazer alguma coisa importante na minha vida, inclusive o recorde que eu falei para você, segundos antes, assim, instantes, eu fecho os olhos e eu me vejo fazendo. Ok. Quando eu não consigo me ver, eu já sei que não vai dar certo. É obrigatório para mim eu ter que sentir isso. E quanto mais elementos, sabe? Barulho, uma voz específica no meio de todas as outras, um cheiro, uma sensação. Quanto mais elementos eu trago, aquilo se torna mais real para mim. Eu acabei de quebrar um recorde sul-americano de levantamento de peso. Foi agora no Arnold, nesse último Arnold, que, inclusive com essa jaqueta maravilhosa, bonita, do Arnold, que eu gosto muito. Eu sou parceiro do Arnold desde a primeira edição, né? E era uma prova que a gente estava esperando, eu tinha até comentado com a minha esposa que eu ia tentar 370 quilos, né? Só para vocês terem uma ideia, o recorde mundial desse tipo de levantamento que eu fiz é 515. Mas é de um cara que pesa 200 quilos, tem 2,20 m de altura, ou seja, ele é o dobro do meu peso, é o dobro de mim, enfim, né? E, e esses 500 quilos. E levantar 370 aos 48 anos de idade é quase um grupo seleto mundial, aí talvez umas 50 pessoas no mundo fazem isso. É muito, assim, por quê? Porque é um período em que já as articulações já estão cansadas, é um período em que você já vem desgastado de uma vida inteira de levantamento de peso, de lesões. Então você chega ali para fazer uma alta performance, levantar uma carga absurda dessa que chega a 4 vezes o seu peso corporal, assim, é muito pouco provável. Então a gente tinha combinado, se num dia muito bom, Deus abençoasse, a gente faria os 370.
Só que, detalhe, as coisas para mim nunca vêm tão fácil, sabe? Assim, tipo, eu dormi, acordei, fiz uma refeição, preparei mentalmente para fazer aquilo. Nunca é assim, tá, Bruno? Isso aí esquece que é só em filme ou série. Pra mim, na minha vida, tudo sempre foi um conjunto. Então, toda vez que eu tô para fazer alguma coisa, eu não tô só nela. Eu tô com um problema grande em casa, eu tô com um carro com não sei o quê, eu tô organizando um evento, e esse evento foi a mesma coisa. Eu estava organizando o evento, uma organização de 4 meses, de 3 dias de feira, e eu no segundo dia de feira, no meio do evento, resolvi quebrar um recorde sul-americano, sendo que eu estava ali com um monte de coisas passando na cabeça, eu consegui parar, me concentrar, e eu não fiz 370, eu fiz 380. Porque eu tinha certeza absoluta que eu conseguia Você fazer. conseguiria fazer. Mesmo cansado, o meu peso normal é entre 117 a 120 quilos. Eu estava pesando 113 nesse dia. Então, o peso era uma variável contra. Eu estava cansado, porque eu já vinha de Com alguns 5 dias problemas. trabalhando. Cabeça cheia, porque eu estava no meio de uma organização de um evento. Via com problemas que a gente, né, problemas Sim. pessoais, familiares, e eu cheguei e fiz o improvável. Então, é isso que me torna, que é o meu combustível, que me alimenta. É quando todo mundo acha que não, e eu vou e faço para mostrar para mim que eu sou capaz. Então, é mais ou menos essa Perfeito, história no entendi. Não, e é começo. muito bom. Para quem escuta, de repente está passando por algo parecido, ele está trazendo para a gente aqui o caminho que deu certo para ele, que pode dar certo para você também, né? Correto. E o que eu acho bacana a gente trazer, o cérebro, eu não sei se por instinto ou se você faz de propósito, o imaginar, nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Então, a partir do momento que você vive aquela experiência, significa, você já deu comando para todo o seu corpo. Já aconteceu. E aí Exatamente. você vai para cima. Então isso faz muita diferença. Tem um livro muito bacana, se não me engano, o nome é O Jogo Interior, que fala exatamente sobre o ensaio mental de você ensaiar. Então ele vai contando dos jogadores que começam a fazer um ensaio mental de, por exemplo, eu vou fazer a cesta. Então aqui imaginando acontecendo, imaginando ganhando o título, jogo acontecendo. E aí o cérebro não distingue se você está lá na quadra ou se você está com os pesos fazendo, independente da sua atividade, ele não distingue. Ele entende que você, porque realmente está acontecendo no teu corpo, as emoções elas estão acontecendo. Então é possível treinar só com a mente. Treinar a mente, né? Só com a mente, que o corpo também ele tem que responder. Mas com a mente a gente consegue treinar. Isso na prática é muito interessante, porque assim, às vezes a gente é um excelente atleta, mas no meu caso, eu era muito ruim como empreendedor, né? Porque a minha cabeça sempre girou em torno daquilo que eu gostava de fazer e que interiormente eu achava que não tinha nascido para fazer, que era o esporte, era ser atleta. Tanto é que eu não fui só atleta de um esporte. Eu fiz pelo menos 5 esportes diferentes. E os 5 esportes, se eu quisesse, eu teria alcançado alta performance. E se tivesse um outro esporte, eu teria alcançado também. Porque a minha questão não é ser atleta de. A minha questão é ser atleta. Né? Eu sou um atleta por natureza, por essência. Porque existe a pessoa que pratica o esporte e existe o atleta. E a diferença entre eles é um abismo. Porque o atleta, ele vive aquilo 24 horas por dia. Ele não vive só durante uma preparação. Ele está o tempo todo vivendo. Na verdade, ele vive disso também, O tempo né? todo. Então, eu tive que começar a mudar a minha cabeça. Por exemplo, eu nunca me vi rico. Sabe? Antes de um tempo, tá? Que eu Sim. mudei isso graças a Deus. Eu não me via, eu não conseguia me ver rico, porque não era substancial para mim. Não é que eu não queria, lógico que a Sim. gente quer. Quem não quer comodidade, não quer ter as coisas. Mas eu não era tão fervoroso dentro de mim como, por exemplo, ser um campeão mundial. Para mim aquilo era... Aquilo é mais importante até então, em peso. Não, Só não que quando poderia eu vir. virei a chave, eu falei assim, não, eu tenho que querer, cara. Você tem que querer ser rico, você tem que querer ganhar dinheiro, você tem que querer ter sucesso, prosperidade naquilo que você faz. Porque você, como atleta, tem tempo de validade. E realmente temos. A gente pode continuar praticando esporte, mas atleta de alta performance, o tempo é curto. Tá. Né? De esporte
o esporte varia, mas o tempo é O muito corpo curto. também vai mudando, né? Eu vou aproveitar quando você trouxe o dinheiro, você trouxe essa palavra. Ó, escrevi aqui, ó, dinheiro, que era o segundo que eu anotei, que o primeiro tinha perguntado das pessoas. É exatamente sobre isso. Quando você traz que você tem um recorde, que se você tivesse dinheiro para investir nesse recorde, você seria reconhecido. O dinheiro é uma ferramenta importante, não tem como a gente falar que não, porque ele acaba dando alguns acessos, encurtando algumas coisas, porque às vezes se você não tem, você tem que levar um tempo para ter, Exato. para fazer o que você tem. Se você tiver ele disponível ali de imediato, você consegue acelerar algumas coisas. Então, sim, é necessário, é uma ferramenta necessária. Não é nosso Deus, mas é necessário. E aí, quando você traz para mim, eu não me imaginava rico, né? Eu sou atleta, mas eu era um ruim empresário, porque quando a gente traz todas essas informações, eu queria que você trouxesse um pouco da dificuldade, porque cada um sai de um lugar. Acredito que todos nós podemos chegar onde a gente quer, e se alguém chegou e você não tem nenhuma limitação, você também pode. Agora, às vezes a pessoa não saiu do mesmo lugar que você, né? Então existe um processo um pouco maior para chegar lá. E aí, levando em consideração que o dinheiro é uma ferramenta que acaba ajudando bastante, e aí como é que é essa fase inicial para quem está aqui e fala assim, eu quero ser atleta? E para mim, eu penso que atleta é muito parecido com empreendedor. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Quero ser atleta ou quero empreender, mas e aí não tenho dinheiro. O que você traria, assim, com a tua experiência mesmo, né? De dica ou de uma orientação para ser uma luz para essa pessoa, porque às vezes ela tem isso dentro dela, mas ela não dá o primeiro passo. O que você faria de diferente hoje, com tudo que você aprendeu? Eu acho que o principal, Bruna, tem que ser um exame muito grande para a pessoa entender se ela se reconhece. Eu acho que a coisa vem para o interior. Ela tem que ser primeiro interior. Ela primeiro tem que ter um autoconhecimento muito grande para ela se ver fazendo aquilo. Porque, por exemplo, se todo mundo empreendesse, desse certo, você já imaginou como que seria se todo mundo vendesse muito bem? Não ia ter para quem vender, né? Porque existe, Sim, todo você mundo faria a precisa, mesma coisa. faria a mesma Aí não ia ter coisa. quem comprar, não teria Então, quem trabalhasse no negócio. Então você tem que ter um sistema que é assim, ele é como uma onda, né? Então para você poder ser o primeiro do mundo, por exemplo, no meu esporte, você tem vários outros atletas que são bons e que por questão de detalhes estão abaixo de você. E que por qualquer motivo que aconteça durante um período, eles podem melhorar e você abaixar. Então é uma onda. Você não fica para sempre no topo. Entende? Então você precisa entender essa onda e se entender, se encontrar, fazer um exame de consciência e ver o que realmente é importante para você. Porque se aquilo é importante, te faz feliz e ao mesmo tempo pode te gerar dinheiro, então peraí. Então nós achamos a Legal, resposta. né? Legal. Porque fazer algo que você não gosta, por fazer, porque é moda, porque todo mundo está fazendo e porque você tem que fazer alguma coisa, é A horrível. longo prazo, isso não é saudável. É horrível. Então, esse primeiro contato, eu quero começar, é difícil, não tem dinheiro, primeiro tem que partir desse ponto, um autoconhecimento, identificação, você tem que ter uma identificação com aquilo que você faz, e num segundo momento, aliás, ainda no primeiro momento, você tem que gostar do que faz, e num segundo momento as coisas vão acontecendo, porque ninguém começa grande, né? Você tem degraus. Você começa pequeno, aí você vai escalonando isso até você se tornar grande. Né? Não existe como atalhos para isso. Às vezes o que acontece é sorte. Eu digo que a sorte a gente faz, mas não é o tempo todo. Às vezes você tem lá um X produto que é muito bom e você, por acaso, numa percepção que você teve, você juntou um estoque e numa oportunidade o seu concorrente não conseguiu atender e você estava pronto para atender. Isso é sorte. Você previu, você podia ter perdido todo o estoque, não perdeu, entende? Tem umas jogadas assim Sim. que fazem com que você se destaque. Aí de repente você se destacou, aí você deslanchou. Mas fora isso, o trabalho do dia a dia, que nem a gente como atleta, a gente está todo dia fazendo uma autoavaliação. Por exemplo, ontem eu treinei agachamento, treinei pesado. Até o seu esposo comentou que a minha esposa estava atrás de mim
E aquilo, para mim, tem um potencial gigantesco. Porque ela estando atrás de mim, ela me dá uma sobrecarga que, tipo, eu não posso falhar. Porque se eu falhar, ela não segura. E eu não quero machucá-la, então eu tinha que fazer de qualquer jeito. E eu uso isso também, entendeu? Então eu uso muitos elementos, às vezes, que assim as pessoas falam, mas qual é a diferença? A diferença para mim. Aquilo faz a diferença. Assim como ela me ajudar na minha alimentação faz diferença para mim. Porque o tempo que eu gastaria preparando toda a minha dieta, ela está me ajudando fazendo isso. Ela está me ajudando a não perder o foco, ela está me ajudando a construir aquela preparação da melhor forma possível. Então, assim, é dia a dia. Eu não virei campeão da noite pro dia. Eu passei 20 anos buscando, fazendo feitos, perdi. Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente perde muito. Não existe histórias de sucesso como do Ayrton Senna, como do Schumacher, como do Spider, são pontos fora da curva, entendeu? Mas não é só performance, conta com, como eu falei, conta com sorte, conta com momento, conta com N situações que fogem ao controle, mas que fazem a pessoa permanecer no topo por mais tempo. Né? Mas o ideal é o quê? Alcançou o topo. Agora é aquilo ali que a gente vai jogar pedra. Aí quem vem de baixo vem pegando até tomar o teu lugar. E aí você tem a opção de voltar ou de construir um topo maior ainda, que é o que muitas empresas a gente vê fazendo. Né? Tem até uma história muito legal, se eu não me engano, é dos sócios do Facebook, que hoje ele vende armas para o governo. Ele simplesmente saiu de um negócio, né, que era milionário para um negócio que é bitrilionário. Ele teve que se reinventar. Ele vende drones, ele faz o software para drones do exército americano, por exemplo. Entendeu? E é um cara que era sócio quando começou a história lá do Facebook lá atrás. Então ele se reinventou, ele saiu do topo, se reinventou, criou um novo produto e hoje ele está aqui enquanto o Facebook está aqui. Entendeu? Isso é legal. A gente, as pessoas às vezes me perguntam, mas Marcos, você tem 48 anos, cara, por que você continua fazendo força? Porque eu acredito que eu posso fazer melhores marcas do que eu nunca fiz na minha vida. Olha que interessante. Você tem mais experiência? Eu já tenho marcas, assim, muito expressivas. Eu tenho uma história, mas eu ainda sinto que minha história não terminou. E que eu posso fazer muito mais ainda, independente da idade. A idade nunca me norteou. O que me norteia tô com dor, não tô legal hoje, a cabeça tá cheia. Quando a cabeça tá cheia, o peso que tá na barra, ele triplica. Porque você não consegue concentrar, você não consegue fazer aquilo que você está ali para fazer. Né? E o atleta, infelizmente, não é uma máquina. Todo mundo acha que o cara aperta um botão, vai lá e levanta um caminhão. Não é assim que funciona. Né? Teve até uma passagem minha no Gotino, uma vez. Se o Gotino assistir isso aqui, ele vai lembrar. Ele fica na internet procurando vídeos o dia inteiro, quem sabe ele não vê esse. E eu fui para levantar, para quebrar um recorde que eu tinha acabado de fazer em Minas. E aí ele me chamou na outra semana para tentar quebrar esse recorde ao vivo no programa dele. E eu levantei desde o começo que isso talvez não fosse possível. Por quê? Eu treinei para chegar no ápice do meu treinamento em Minas. Uma semana depois, a minha curva de periodização, ela estaria descendo. Ela não estaria, você não mantém. É o que eu te falo de chegar no topo. Você não chega e fica. Você chega, faz o que você tem que fazer e você é obrigado a descer. E quando você desce, só que assim, toda vez que você desce num gráfico de força, você não desce aonde você estava. É sempre um tijolo mais alto. Tá. Entendeu? Daqui a pouco... Ou seja, quando você tá lá, o teu baixo é alto, né? A tua performance é alta. Eu vejo isso nas empresas também. Eu vejo que tem muita empresa que mesmo ela estando em baixa, o baixo dela ainda é alto, por quê? Porque ela construiu isso. Muito. Quando você traz o perder faz parte, dar errado um plano, uma estratégia, também faz parte. Normalmente, mais dá errado do que dá certo de primeira. A questão é que a gente tem que ter resiliência e continuar até acertar. Porque também nos negócios e também quando você pensou eu na técnica, na hora que você entendeu o jeito, aí é só você replicar mais aquilo. Mas a gente só chega ali fazendo. Exatamente. Né? Sem parar, fazendo. Vou te fazer uma pergunta, aí vou pedir para você me responder uma palavra, pode ser? Pode. Então assim, atleta empresário. Hoje você
É os dois. Eu considero atleta um tipo de empresário. Mas hoje você tem realmente, além do atletismo, empresa, trabalha como coach. Quando você iniciou, amor ou necessidade? Quando eu iniciei, você diz Tua carreira. os dois ou a carreira como atleta? A tua carreira. Me conta um de cada. A tua carreira, inicialmente, que foi o teu primeiro empreendimento. Amor. Amor, empreendedorismo. Aí foi necessidade. Necessidade. Ok. Fazer mais uma pergunta, pode? Pode. Quando você diz que você começou buscando a cura do câncer, né? Era algo que você queria, teve a situação com o teu avô, porque ele estava te preparando, e aí várias coisas acontecem, porque é incrível, a vida é um labirinto, né? Também a gente vai indo, e eu penso que é Deus, quando a gente pede para ele nos orientar, que vai fazendo esses labirintos para a gente chegar no destino que ele quer. Aí a minha pergunta para você. Hoje, Strongman, você chegou até aqui por destino ou escolha? Escolha. Escolha? E aí, pergunta aqui que eu até anotei que essa eu não posso deixar de fazer. No esporte, para você, a diferença entre o atleta e o empresário. Então, vou imaginar você atleta, você empresário, num ringue. Né? Essa é a pergunta que mandaram pra gente. O que você percebe que existe de diferença entre os dois? Eu diria que o empresário, por ele ter vindo depois, ele está mais preparado que o atleta nesse ringue. Entendeu? Porque hoje eu trago toda a experiência de alta performance para esse cara e trago também uma vertente que eu preciso vencer naquela área. Eu já venci como atleta. Então eu acho que num ringue entre os dois, o atleta hoje perderia não por falta de capacidade, ou não por não ser importante, enfim. Ele perderia porque hoje eu preciso dar certo como empresário. Eu preciso, porque eu sendo empresário, eu vou conseguir deixar o legado que eu quero deixar através do esporte. Muito bom, vamos falar inclusive sobre isso. Mas pode continuar, se eu falar mais alguma coisa? Não, é isso. Eu tenho a minha missão através do esporte é deixar um legado. E eu preciso de N coisas. Uma delas é dinheiro para que isso aconteça, né? E um projeto principal da minha vida dê certo. Então, hoje o empresário ele está afiado, está em alta performance total e buscando todas as formas, da hora que eu acordo, da hora de dormir, formas de viabilizar o que eu estou construindo. Eu anotei aqui, uma das suas falas foi bem no começo, quando você traz um exemplo do que você faz com as pessoas que você treina. Você trouxe o exemplo de um aluno, você pediu para ele imaginar uma situação, né, o cair do abismo, e aí, enfim, para que você pudesse mostrar para ele resgatar o que ele precisava naquele momento. E aí isso eu lembrei muito, e eu queria trazer isso para empresários, que na hora da dificuldade, e eu trouxe isso como um desistir não é uma opção, porque você precisa achar uma solução antes de que não seja mais uma opção, né? Você desistir, antes que não tenha mais uma opção, isso sim. É isso. Antes que não tenha uma opção, você precisa pensar em algo. São as luzes, né? Que a gente estava conversando aqui antes. É isso aí. E nos negócios, a gente chama isso de saída de emergência. E aí eu queria trazer isso. Se você percebe que as coisas não estão indo bem e que, tem um sinal vermelho, busca também. Existem saídas que a gente, olhando com antecedência, consegue mudar o caminho, consegue mudar para onde a gente vai e não ir para o final, que se a gente não fizer nada, né, a gente acaba se entregando. E acredito que no teu esporte é o soltar, desistir. É desistir. O desistir é soltar, quando tá com a força ali, é soltar, não? É isso? Exato, Porque eu imaginei eu fazendo uma musculação, ela falava, Bruna, você consegue. Tô morrendo. Não. Enfim, muito bom. Eu quero deixar um recado especial para o Carlos Custódio, porque sem a conexão dele a gente não estaria aqui, apesar da gente não ter falado com ele, mas foi ele que te levou para o curso, e ele é um querido também, aprendi muito com ele, então eu queria deixar um beijo para o Carlos Custódio, depois eu vou mandar para ele, para ele assistir. Ele vai gostar. E, Marcos, você já estava falando sobre o legado, né? Apocalipse pra gente não é o fim, é exatamente legado, é o que, como transcender através da sua profissão. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. O que o Marcos Ferrari quer construir
Então, o que você quer construir através de você, através dele, que vai além, né? Que vai além de você, que vai além de tudo que você fez até aqui. Eu acredito muito que as pessoas, hoje em dia nós vivemos um momento muito ímpar, né, do ser humano, porque a gente vive várias gerações acabaram culminando. A gente tem o pessoal, a galera de 70, 80, 90, todo mundo junto, cabeças assim, totalmente diferentes. E a gente vive momentos de muita pluralidade, de muita polaridade, né? E isso torna, às vezes, o convívio em sociedade muito difícil. Para você ser um bom empresário, para você ser um bom atleta, você acaba, em vários momentos, tropeçando em várias situações que são delicadas, né? Por vários motivos. A gente vê cada vez mais o ser humano perdendo tempo com esses detalhes e esquecendo do principal, né? Nós fomos feitos para sermos felizes, né? Nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para a gente construir legados. Todos fazem parte dessa existência. Não era só eu ou algumas pessoas, não. Todo mundo tem que construir um legado, tem que deixar para a posteridade esse ensinamento, esse aprendizado que para a gente foi, como ensinamento para gerações futuras. E eu sinto que isso aos poucos está se perdendo. Que está se vivendo o imediatismo, a ansiedade, o estresse, a coisas que não são importantes, que está sendo trocado, né? Aquela coisa de você, sabe, ter sonhos está morrendo, porque o sonho de todo mundo está virando hoje, tem que acontecer agora, é porque eu preciso agora, o imediatismo é muito grande, sabe? E eu quero deixar como minha parte da minha missão, digamos assim, dentro desse contexto que eu estou explicando, eu quero transformar as pessoas de dentro para fora. E eu vejo a força em 3D, como eu te falei. Eu sempre vejo que a força ela é Então, eu constituída. acho que você é sim um super-homem. E não quer contar pra gente. Quando você pega um prisma, Que eu fico imaginando, só para entender, porque aí a minha imaginação, eu imaginei. Sabe quando a gente assiste os filmes mesmo, e aí aparece o desenho assim, com a é isso. telinha? É isso, é isso. Então, Por isso que eu te falei que eu sou nerd. Por isso que eu te falei que eu sou nerd. Você sabe o que é um prisma? um prisma. Não sei se eu sei. Ele é um Me cristal, ele conta. é um cristal de vidro. Tá, Então ele tem a capacidade de decompor a luz. Quando você certo. passa a luz pelo cristal, forma aquele arco-íris, que são Tá, todas as cores que formam a luz, certo. tá? O que acontece? Quando a gente olha a força, é como se eu estivesse passando ela para você num prisma e eu estivesse decompondo ela. Toda pessoa, para mim, que é forte fisicamente, ela tem uma mente forte e ela tem um espírito e um emocional muito forte. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela seja... E eu não estou falando forte fisicamente, atleta. Estou falando forte fisicamente, capaz de fazer o que ela tem que fazer, sabe? Um pai de família defender sua família, uma mulher A defender pessoa que seus não filhos. fica mimimi, né? Isso, ela tem atitude, forte fisicamente, forte mentalmente, para saber o que falar, quando falar, ser inteligente, não apenas uma massa de manobra, alguma coisa assim, e uma pessoa que é forte espiritualmente, porque nós somos alguma coisa, nós viemos de algo e vamos retornar para isso. Então, eu quero deixar para essas pessoas esse legado de enxergar o quanto ela precisa. Se ela não é forte fisicamente, talvez está faltando ela ser mais forte mentalmente. Talvez está faltando fé. Talvez está faltando ela acreditar mais nela, sabe? E que se ela conseguir olhar por essa luz que passou pelo prisma, a força em 3D, ela vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Então esse é o legado que eu quero deixar através daquilo que eu chamo de força 3D. Muito bom, Marcos Ferrari, Instagram. Meu Instagram está como Marcos_Ferrari_oficial. A gente vai colocar também, mas acho bacana nesse momento. Já segue o Marcos. Aqui a gente pede para os nossos convidados Tá aqui. trazerem um versículo que vá de Gênesis, Apocalipse, algo que te toca, né? Algo que é especial para você compartilhar com a gente. Então, eu tenho duas coisas assim que sempre me chamam muita atenção na Bíblia, né? E é justamente o fato
da gente ter algo que tem começo, meio e fim, né? E isso é escrito há muitos anos, né? E eu tirei duas pequenas Milênios, passagens milênios. aqui, 2 versículos aqui, que eu acho que eu vou falar e minha esposa não vai deixar eu negar, porque ela sabe que tem a ver. Tem uma passagem de Apocalipse 2:10 que fala: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui me remete a você, aquela coisa do Forte. interior, de você se saber quem você é, saber para o que você veio e saber o que tem que fazer. A gente tem que saber. Eu vejo muito essa geração, os adolescentes perdidos, sabe? Não sabe o que fazer com a sua própria vida, como ajudar, cada um pensando só em si o tempo todo, não congrega valor à comunidade, à sua família, sabe? Isso está se perdendo, né? Isso está virando tão pequeno que hoje você consegue ver, por exemplo, aliás, você não consegue ver um cachorro ser maltratado, e já aparece um monte de ONGs e tal, e você vê uma pessoa tirando a vida dela antes dela nascer dentro do ventre, e ninguém fala nada. Ela não teve nem opção. Então, quando eu leio isso daqui, né, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é que falta fé nas pessoas, falta Deus, né? E uma outra passagem que eu acho muito legal é de Gênesis. Gênesis 40, versículo 8. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. É aquilo que eu te falei. A gente não pode parar de sonhar. E eu falei pro teu esposo lá fora. Se a gente para de sonhar, se a gente não tem objetivos, se a gente não coloca metas, por mais que isso pareça clichê e pareça repetitivo, a gente simplesmente só existe. E quando você só existe, você dá lugar para aquilo que você não queria dar. Uns chamam de Satã, outros chamam de força negativa, outros chamam de inveja, outros chamam seja lá do que for. Mas isso te invade porque você não tem nada para se preocupar. Porque você não está sonhando com nada. E não precisa ter interpretação o teu sonho. O sonho é individual de cada um. É aquilo que você está vivendo, é aquilo que você está somatizando, é aquilo que dentro do teu inconsciente ele está ali te cobrando, ele está te falando, ele está querendo fazer você sair da zona de conforto. Então essas duas passagens para mim, Você uma sabe de que Gênesis e outra de Apocalipse, pronto. unindo as duas, se me permite, se eu não me engano, essa parte de Gênesis está contando a história de José do Egito. José do E Egito. aí ele fala, na hora que, não tem quem interprete, aí vai chegar até José para interpretar o sonho de É, Faraó. isso aí. E aí quando você fala fiel até a morte, é bem interessante porque José tem um sonho, lá no começo, onde ele vê as estrelas orbitando, enfim, ele percebe que ele vai governar. E ele conta para os irmãos com inveja queriam matar ele. Aí Exatamente. eu não sei por que me deu esse insight sobre a morte. Queriam matar. O que era para ser morte não foi morte, porque tentaram matar, depois desistiram, porque um dos irmãos falou: não, não mata, ele foi vendido para os escravos. E aí veio a história: José foi preso, sofreu pra caramba, nunca pecou, continuou firme, e depois ele é honrado, porque ele governa o O Egito. Egito. Né? Então, é interessante porque aquele momento que você acha que é a morte, se você seguir no processo com fé e mantendo seus princípios, e aí eu imagino o exercício ali, vamos lá, força, crescer dói. Né? Para o músculo crescer, Muito, dói, muito, né? muito. Então, aquela hora que você vai desistir porque é a morte, que você vai não, não, continua mais um pouquinho, porque depois disso que vem a coroa. Tem um Depois momento, disso, e aí José do Egito, depois disso, como Jesus morreu na cruz e hoje é nome sobre todo nome. tem um momento no esporte, Bruno, que a gente chama de vencer vencer a gravidade, vencer o ponto de inércia do peso. Então, quando eu treino meus atletas, por exemplo, um levantamento terra, você sabe o que é? A barra com anilhas que você Tá, levanta do chão sei. fica de Não pé. faço ele ainda. Ela tá me É, poupando, mas eu faça porque é sei. muito bom, viu? Para a Tá. coluna toda, a parte posterior toda. E o que acontece? Muitas vezes que eu coloco os atletas para treinarem, só que em vez de eles levantarem, eu coloco aparatos do lado onde eles não vão conseguir nunca. Tá. Só que eu quero que eles façam o máximo de força máxima até antes de desistir.
que acontece com isso? Quando você treina uma pessoa para ela fazer o máximo de força, no começo ela vai fazer 1 segundo e o corpo já vai e acabou. Com o passar do tempo ela vai vencendo isso. E vai chegando uma hora que ela está ali 5, 6, 7, 8 segundos fazendo força máxima. E quando você transforma isso para barra sem as aparas, ela não tem mais limite para acreditar no que ela possa levantar. Por quê? Porque ela venceu a morte. Entendeu? Porque ela venceu o ponto de estagnação que fazia com que ela levantasse. Sabe, é uma coisa fisiológica. A gente não é programado para fazer muitas coisas na vida, só que a gente tem a capacidade de treinamento. Quando treinamos, nós estamos o quê? Ganhando fôlego. Ganhando fôlego, ganhando fôlego. Aí numa situação em que você, a princípio, não aguentaria, você tem fôlego. Então você vai aguentar por muito mais tempo. Às vezes muito mais o suficiente para você conseguir chegar onde você quer. Que é onde a gente faz os levantamentos, os recordes e essas coisas todas. Muito bom. Marcos, quero te agradecer mais uma vez por compartilhar. A Dani, que veio, a Anastácia, também que está aqui com a gente. E você continue, porque tem mais podcast.